Quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias nessa noite. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Como é gostoso poder ler a palavra de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, versículo 57. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. A palavra de Deus nos diz assim: graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá a vitória. Ó Deus querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis ao Senhor nesta noite. Ó Deus, não permita que eu possa falar algo aqui hoje à noite, que não venha do Teu trono de graça, mas conduza todo o meditar, todo o falar, e que tudo isso seja agradável ao Senhor. Fala ao meu coração, fala, Senhor, aos nossos corações. É nossa oração, nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória. Nós somos vitoriosos. A palavra de Deus diz que nós somos um povo vitorioso. E hoje à noite eu quero pensar um pouco sobre um desafio que temos para as nossas vidas. Ser um vitorioso no que diz respeito à incredulidade. Quando você ora com fé? Quando você toma uma decisão, você a toma pela fé? O primeiro texto que eu quero ler, queria que o Isaac ajudasse lá, por favor, é no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Se você tiver aí a sua Bíblia, por favor, vá abrindo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Se voltarmos um pouco ao versículo 35, nós começamos a entender o que estava acontecendo. Jesus acalma a tempestade. E diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E o que Jesus chama a atenção dos discípulos é, fazendo-lhes uma pergunta: como é que não tendes fé? Na nossa caminhada nós temos experimentado o exercício da fé. Jesus está conosco, está no nosso barco da vida. Jesus está presente na nossa história. Jesus faz parte da minha caminhada e da sua. E aqui a pergunta é para mim, é para cada um de nós: como é que você não tem fé? O justo viverá pela fé. Nós chegamos aqui pela fé. Nós temos essa certeza que nada falta para aquele que crê. Nós temos essa confiança de que
Pela fé, nós vamos alcançar as maravilhas de Deus, porque nós vivemos pela fé. Mas eu quero te convidar agora a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Os discípulos estavam no caminho de Emaús, e Jesus aparece aos seus discípulos e começa a conversar com eles. E os discípulos estavam tristes pelo que tinha acontecido com o Senhor Jesus. E esses discípulos dizem no versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse Ele, Jesus, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Jesus lhes diz, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. No versículo 30 diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora com eles reconhecido no partir do pão. Ó nécios e tardos de coração para crer. O povo de Deus crê hoje. Será que quando o Filho do Homem vier sobre a terra, achará fé? Será que as pessoas creem em Deus? Qual é o sentido da igreja? Qual é o sentido da vida cristã? Qual é o desafio da caminhada? Semana passada falamos sobre olhar firmemente para o Senhor. E olha o que aconteceu com esse discípulo. Mateus 14, 31. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 14, 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem era esse homem? Pedro. E o relato a partir do versículo 22 é lindo. Entraram no barco, na quarta vigília da noite, ficaram aterrados quando viram Jesus vir sobre as águas e falaram, versículo 26, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, se és tu. Olha que petulância. Primeiro achou que Jesus era um fantasma. E agora ele diz, se realmente é o Senhor. Porque ele também não tinha certeza. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele diz, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. Mas, reparando na força do vento, teve
medo. Nós não andamos por sobre as águas nos nossos dias? Se nós começarmos a prestar muita atenção nas coisas que vão acontecendo, a gente começa a ficar com medo e diz, não vai dar certo, isso aqui não vai acabar bem. Não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Puxa, qual a influência que os nossos filhos têm lá na escola? Qual é o nosso ministério? Qual é o nosso legado? O que nós estamos fazendo? O nosso trabalho tem sido um trabalho abençoado ou nós estamos jogando pérolas aos porcos? O que nós estamos fazendo afinal? Nós estamos vivendo pela fé. O justo vive pela fé. E nós estamos jogando semente. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. E o Senhor Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Qual que é o seu desafio de fé na vida? Mas hoje eu quero te convidar para pensarmos um pouco sobre esta vitória que nós precisamos. Vitória sobre a incredulidade. E nesta noite eu queria te convidar, irmão e irmã, em nome de Jesus, para pensar comigo. Será que eu sou um homem, sou uma mulher de fé? Será que as minhas ações são ações movidas pela confiança tremenda que tenho no Senhor? Qual é o tipo de medo que o inimigo das nossas almas tem colocado nos nossos corações? Qual é o temor hoje? Um mar agitado, um mundo cheio de tantas coisas loucas. Na verdade, a gente precisa fazer uma pergunta hoje à noite. O que é incredulidade? Porque se eu perguntasse o que é fé, ficaria muito mais fácil de responder. Mas eu quero perguntar o que é incredulidade. E eu quero ler Marcos 9:24. Evangelho de Marcos, capítulo 9. E a palavra de Deus responde. Marcos 9:24. É a cura de um jovem possesso. Vamos começar a ler lá do versículo 16, ou do 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e saudava. Então lhe interpelou os escribas: quem é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Olha, os discípulos de Jesus tiveram um pedido. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, nós podemos vencer a incredulidade. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Você tem um filho? Eu tenho filho. Nós temos. Somos uma família feliz. Não pela ausência de problemas, porque todos nós temos, mas somos felizes pela graça do Senhor na nossa vida e na nossa história. Mas ter alguém doente na nossa casa é horrível. Um menino endemoniado. Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, olha o que esse pai diz: Senhor,
se o Senhor pode alguma coisa, isso é uma palavra de fé? É um discurso de quem crê? É o discurso de quem está vivendo nesta confiança e nessa certeza de que Deus pode fazer o infinito. Talvez seja por isso que a gente já não prega mais o Evangelho, porque a gente mesmo já não crê que as pessoas possam ser transformadas. Versículo 22 diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes? Se eu posso alguma coisa? E Jesus não ficou dando muita explicação, dizendo assim: você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem eu sou? Você não me conhece? Como? Aquela pessoa estava desesperada, não tinha tempo para dar bronca, chamar a atenção, dizer assim: ô incrédulo. E o Espírito do Senhor tomou conta daquele homem, e imediatamente o pai do menino exclamou, e a palavra de Deus diz: com lágrimas. Obrigado. Eu creio. Eu acho isso lindo demais. O que é incredulidade? É o que aquele homem tinha antes. O que é o contrário da incredulidade? O que esse homem está falando agora? Ajuda-me, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda a crer, me ajuda a confiar, me ajuda a ser alguém que viva olhando para o Senhor sem desviar os meus olhos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não pude crer que o Senhor podia livrar meu filho. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desses homens. E, o que está escrito aí? Nunca, pode sublinhar aí na sua Bíblia, na Bíblia da igreja, em qualquer Bíblia, coloque esse nunca aí, nunca mais. O que eu estou fazendo agora é de uma vez por todas. Será que as pessoas que nós conhecemos hoje vivem pela fé? Será que a atitude das pessoas hoje é marcada por um crer profundo no Senhor? Dúvida, incerteza, dureza no coração. Esse homem diz, com lágrimas: eu creio. E agora eu sei que eu estou diante do Senhor dos Senhores. Nós vivemos o dia todo diante do Senhor dos Senhores. E nós somos este povo que não crê, porque nós não oramos, porque nós não clamamos a bênção de Deus, não pedimos os milagres do Senhor. Mateus 14, 31. Abra sua Bíblia, por favor. O que é incredulidade? Mateus 14, 31. É o mesmo relato de Pedro, mas aqui diz assim: prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você já sentiu o Senhor te pegar pela mão, quando você está afundando? Porque você não crê? Você já sentiu alguma vez? Eu já. De vez em quando a gente não consegue crer, tem algumas coisas que a gente diz assim: isso não vai acontecer, não vai dar certo, não tem possibilidade, principalmente quando as coisas são maiores do que nós, quando são coisas que a gente não tem condição nenhuma de fazer. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez você esteja aqui hoje à noite pensando assim: puxa vida, meus filhos estão na faculdade, será que eles vão arrumar um emprego? Vai! Será que essa igreja vai encher de novo? Vai! Porque essa igreja não pertence a nenhum de nós, nem a você, nem a mim.
Pode vir outro pastor já já, que essa igreja vai encher, porque essa igreja pertence ao Senhor da história. E essa igreja não enche nem esvazia por causa de homem nenhum. Só enche, só esvazia, porque Deus quer. Ele está levando gente para cá, está levando gente para lá, e que essas pessoas deem testemunho do que aprenderam, do grande amor de Deus. Parece que algumas pessoas não conseguem ver o que Deus faz, e nem conhecem a Deus a ponto de ver que Deus tem sido maravilhoso na vida da nossa igreja. E eu quero olhar com os olhos da fé. Essa igreja começou numa rua escondida, perto da igreja católica ali, um lugar pequenininho. Eu preguei lá, fiz o batizado da Andressa. Quantos pastores já saíram daqui? Quantas pessoas estão espalhadas, são ministros do Evangelho? Quantas pessoas foram ordenadas ao sagrado ministério? A nossa memória é curta para o que Deus faz. Talvez a gente precise dizer hoje: Ebenezer, foi Deus quem fez, é Deus quem faz, e Ele vai fazer. Porque o louvor não é de homem nenhum, porque Ele não faz nada para agradar ser humano. Ele faz para o louvor da glória do Pai. Pessoas incrédulas, que vivem orgulhosas, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Olha, que povo pecador, meu Deus do céu. Quem quer ser grande no reino de Deus precisa humilhar-se, precisa ter vida de oração, e não é aqui na igreja, é em casa, todo dia, joelho dobrado, é ler a Bíblia. Qual o último texto da Bíblia que você leu? Que colorido tem na sua palavra? Que fé você tem testemunhado? Há um perigo muito grande na incredulidade. Não parece, mas a incredulidade é um pecado terrível aos olhos de Deus. E a Bíblia fala claramente sobre isso, porque a incredulidade impede os milagres do Senhor. Quantos milagres já aconteceram na sua vida? Você se lembra de algum? Quando a comida está lá na mesa, é um milagre. Quando eu respiro, é um milagre. Se eu estou vivo aqui hoje, é um milagre. Se eu tenho lugar onde trabalhar, é um milagre. A incredulidade me afasta de Deus e das suas ricas bênçãos. A incredulidade me livra da morte eterna, dessa certeza de que o Senhor Deus tem promessa para mim. João 3:36, olha que trecho da Escritura Sagrada. João 3:36. Fala sobre crer. E diz o que aí? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O perigo da incredulidade. Você crê? Como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu caminhar? Pela fé? Quem crê no Senhor procura estar em comunhão com Ele, viver o tempo todo em comunhão com o Senhor, conversando com Ele, não perde uma oportunidade, é o tempo inteiro no carro, andando, fazendo, até quando você está dormindo. De vez em quando eu me pego assim, em algumas circunstâncias que são muito difíceis, quando vem aquela ansiedade no coração. Quem que não tem? Quando fico preocupado, não vai dar certo. Quando vejo algumas pessoas que eu gostaria de ajudar e não estou dando conta, é hora de exercitar a nossa fé e de abençoar essa vida e dizer: Senhor, transforma esse ser. Quem crê no Filho tem vida eterna. O perigo da incredulidade. Olha o que diz Apocalipse 21, capítulo 8. É o último livro da Bíblia. Pode abrir aí que é fácil. Apocalipse 21, versículo 8. Aqui é uma lista de pecador.
E não é para ficar olhando um para o outro dizendo assim, esse aqui foi o chapéu que serve na cabeça do fulano. Porque eu também estou aqui nessa lista. Todos nós estamos. Quanto, porém, aos covardes, nós estamos falando hoje sobre vencer a incredulidade. Como nós podemos viver servindo ao Senhor se nós não cremos que o Senhor é galardoador da nossa fé, como diz Hebreus 11, vivemos pela fé, tenha fé no Senhor, confie no Senhor. É bonito tudo isso. No Salmo 20, versículo 7, Isaac, coloca aí por favor. Olha o que diz aí. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas o Salmo 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. E nós? Quem tinha muitos cavalos, muitos carros de guerra, estavam tranquilos. Em quem que você confia hoje? Eu confio. Alguém me fez uma promessa. Alguém já fez uma promessa para você, ser humano, e não cumpriu? Quando eu era pequeno, lá quando eu comecei a estudar violão, se eu tivesse ganho todos os violões que as pessoas me prometeram, hoje eu teria uma loja. Nossa, ele está tocando tão bonitinho, vamos dar um violão para ele. Por isso que a Bíblia fala, quando você fizer uma promessa, faça a promessa que você consegue cumprir. Porque você está fazendo uma promessa diante de uma testemunha fiel, que é o Senhor. Que não esquece das promessas que nós fazemos. Naquele dia da nossa conversão, quando nós dissemos, Senhor, eu vou ser fiel até a morte. E no outro dia você já estava andando por alguns caminhos tortos. A gente vive pela fé. Uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós confiamos no Senhor que fez o céu e a terra. Mais uma vez eu quero te perguntar hoje à noite, qual o seu desafio de fé? Hoje, você está aqui. No que você não consegue crer? Mas eu quero terminar falando sobre a vitória sobre a fé. E Jesus, na Bíblia, porque esse é um livro de vitória, não é um livro de derrota, é um livro de bênção. E nesse livro, nós encontramos o Senhor Deus nos dando respostas maravilhosas. Eu quero terminar hoje à noite esse nosso pequeno meditar, convidando você para ler Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Vocês já ouviram falar sobre Tomé, não ouviram? A partir do versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Isso é para mim e para você hoje. Não seja incrédulo. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não sejas incrédulo. Nós podemos vencer hoje a incredulidade, pedindo ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda a crer, me ajuda a acrescentar fé em todos os meus projetos, em toda a minha caminhada. Meu casamento vai ser abençoado pela fé, meus filhos vão ser filhos prósperos e abençoados, porque o Senhor está conosco. A enfermidade vai ser vencida, porque Deus está conosco.
Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 23. Como eu gosto desse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Já tínhamos lido aqui sobre aquele homem e o filho desde criança. E ao que Jesus responde a esse homem e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. Não temos conseguido muitas coisas porque falta fé na nossa vida, no nosso coração. Mas eu quero ler ainda, João 11, 40. Abra lá, por favor. Evangelho de João 11. Abra a Bíblia aí, que aí você já vai decorando. João, esse é um episódio maravilhoso. Lázaro tinha morrido, e o Senhor Jesus encontra Marta e Maria. Jesus nos motiva, Jesus dá garantia a mim e a você, assegura a nossa vitória. E foi isso que ele fez com essas irmãs. E eu acho isso interessante. Olha o que a palavra de Deus diz. Versículo de número 39 e 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Esse problema não dá para ser resolvido mais, porque isso aqui já passou da hora. O que ela queria dizer, não tem mais solução. Você veio aqui na igreja hoje e está aí no seu coração certo, de que não tem solução, já está fedendo, já apodreceu, cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu? Se creres, precisamos vencer a incredulidade. Quem crê, verá a glória de Deus. Você pode crer? Você vive pela fé? Qual é o seu viver? Eu quero concluir aqui lendo um texto da Bíblia que fala muito comigo, que é Lucas 17, versículo 5. É um pedido dos discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo 5. Os discípulos foram conversar com Jesus, e os discípulos gostavam. Corriam um risco muito grande, mas gostavam de conversar com Jesus. E os discípulos talvez quiseram enrolar Jesus aqui sobre a questão do perdão. Perdão é pagar a dívida 2 vezes, 3 vezes, perdoar, 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 por amar a Jesus. E aí começa aqui, versículo 3. Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: eu estou arrependido, perdoa-lhe. Aí os discípulos viram o tamanho do desafio. O que eles fazem? Versículo 5. Vamos ler juntos? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Nós somos ofendidos, todos nós. Somos diminuídos. Passamos por momentos que a gente imaginava não passar jamais. Mas o desafio é esse, de pedir ao Senhor: aumenta a nossa fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda. E aí o Senhor começa a falar, e no versículo 10, Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Eu copiei algumas frases aqui porque não são minhas. E a primeira delas é
de Dom Francisco Alexandre Lobo. E esse homem diz assim: a incredulidade, irmã da ignorância e filha da vaidade e da libertinagem. Emily Bankfroyd diz assim: a incredulidade é a raiz da qual se origina todos os demais pecados. Foi depois que Eva permitiu a incredulidade penetrar em seu coração que ela respondeu favoravelmente à tentação. O reverendo Ralph Neighbor diz o seguinte: Deus não pode ser explicado, mas pode ser experimentado. Conheço aquele em quem tenho crido, e tenho dele experimentado e provado. E John Wheeler disse assim: Deus só é limitado pela incredulidade do ser humano. Charles Spurgeon disse: descrença é alguma coisa pela qual os demônios não são culpados. Como que a gente consegue ter fé? A gente consegue ter fé vivendo em comunhão com Deus, com o joelho dobrado, e vivendo na presença de Deus de tal forma que a nossa vida seja tão espiritual, que nós não consigamos em nenhum momento desacreditar do poder, da obra e da maravilha de Deus. Viver pela fé é viver em comunhão com Deus tal que nós podemos crer no impossível de tal maneira como aquele pai que só tinha um filho, e o filho da velhice. E o Senhor Deus diz: oferece Isaque. Como é que é? Vamos lá. Mas, em Hebreus diz que ele creu no Senhor de tal forma que se realmente ele tivesse tido a necessidade de oferecer Isaque, o Senhor poderia ressuscitá-lo na sua frente. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós não podemos ser uma igreja fraca. Nós precisamos ser uma igreja de fé. Precisamos ser um povo que creia. Precisamos ser um povo que caminha confiando no Senhor, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para Jesus e crendo que Ele vai fazer algo maravilhoso, porque Ele pode fazer muito mais do que a gente pode acreditar, do que a gente pode imaginar. Eu imaginava estar aqui? Não. Você imaginava estar onde você está? Quando eu era mais jovem, eu só pedia a Deus para que eu tivesse uma esposa e uma casa, mais nada. Pelo jeito, Ele me deu muito mais do que eu tinha pedido. Quando eu estava no seminário, eu só pedia para o Senhor: me ajuda a pastorear. E hoje, no dia a dia, meu pedido é só um: me ajuda a ser fiel ao Senhor, cumprir o teu chamado e obedecer ao Senhor. O justo viverá pela fé. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque nós estamos na tua casa, estamos aqui para servir ao Senhor, estamos aqui para oferecer culto ao Senhor. E agora, quando vamos sair daqui, queremos sair para servir ao Senhor em tudo que a gente fizer, em tudo o que vier adiante de nós, que possamos fazer para o teu louvor, para a tua glória, fazer de tal forma que o teu nome seja glorificado. Ó Deus bondoso, abra os olhos do nosso coração para percebermos todas as oportunidades de anunciar o Evangelho, de orar com as pessoas, de abençoar vidas. Ó Deus bondoso, usa-nos como teus servos. E por favor, Senhor, não permita que sejamos incrédulos em nenhuma circunstância. Como os discípulos diante daquela multidão que só tinham alguns pães e alguns peixes,
nos ajude a crer que o sustento vem do Senhor, que o Senhor sustenta esta igreja, que o Senhor sustenta a nossa casa, que o Senhor sustenta o nosso trabalho, que o Senhor sustenta a nossa vida, e onde há incredulidade, onde há falta de fé, que o Senhor possa inundar-nos, ó Deus, e nos ajudar a crer. Aumenta, Senhor, a nossa fé. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.